e aí eu vou deixar um pouco assim à vontade para a gente buscar algumas informações, né? Antes de falar até de integração ou de regulamentação, alguns dos projetos que a gente vem analisando, teve em 2018, se não me engano, a gente teve lá no começo de 2016, teve 23 projetos de P&D, né, pela EPE, 23 projetos que estimava-se finalizar eles em 2021, né, que são voltados à pesquisa e desenvolvimento. Eu acho interessante porque esses projetos é o que dá base, né, que dá base para o integrador, que dá base para o consumidor, que dá base para o fabricante, para a gente saber como que isso de fato está funcionando, não está funcionando, e isso depende muito dessa interação. Então eu gostaria de começar com esse tema, né, em cima desses 20. De repente, se tem alguma situação, a gente já viu aqui alguns P&Ds funcionando, e se teve alguma dificuldade, ou qual foi o calcanhar dessa integração de fiquem à vontade, vamos selecionar aí, mas, né? Ou quer que eu escolha um, não tem problema não. Mas aí, presente, pode ficar à vontade. Eu sou o Vitor Ribeiro, gerente de P&D da Ativa de Energia. Dentre os P&Ds que está na nossa carteira hoje, são dois. Tá? Um é o agregador de medição, que aí olhando para a abertura do mercado, e tem um outro que é agregador de recursos energéticos distribuídos, que o objetivo é antecipar, identificar as oportunidades de esses recursos energéticos distribuídos, que é bateria, fotovoltaica, prestar serviços ancilares à rede. Isso está bastante à frente, é um tema que sequer os serviços ancilares estão bem definidos aqui no Brasil para as fontes tradicionais, mas a gente está antecipando essa discussão. Não posso revelar alguns itens porque está em curso, mas o que eu posso citar um exemplo, existe um projeto na Austrália que a gente se mira muito nele, chamado Projeto Symphony. Tá? Então, numa pequena cidade de cerca de 500 casas, então está se testando. Todas essas casas têm fotovoltaica e tem um armazenamento. E está se fazendo vários testes. O maior desafio que foi identificado até o momento é a integração entre as plataformas. Então vai ter uma plataforma do operador de mercado, que é a EMU, que seria a nossa ONS CCE junto, a plataforma esse agregador de medição e uma integração com a distribuidora local. E aí, essas comunidades podem prestar. Então, por exemplo, se identifica problemas na rede de algumas restrições e esse conjunto de usinas despachadas, a fotovoltaica junto com a bateria é despachada para aliviar essas restrições do sistema de distribuição. E esse projeto que está em curso na Austrália, o prazo para terminar é 2025. E as questões regulatórias, não é uma questão só brasileira, né? É difícil aqui também, é difícil lá, vai ser concluído em 2024. Não quero tomar muito tempo, mas eu posso voltar à discussão depois. Temos bastante tempo, temos 1 hora aí, pessoal, pode ficar à vontade. Enfim. Dentro do universo de projetos e escopos de P&D que a empresa participou, nós participamos de 2 projetos bastante interessantes. Um projeto de uma situação totalmente off-grid, em que uma comunidade de mais ou menos 200 famílias é alimentada a partir de fontes fotovoltaicas somente com o sistema BESS. No fim do mundo, digamos assim, a 4 horas de barco da cidade mais próxima, no meio do Acre. Uma segunda situação que nós também aplicamos, também em um projeto de P&D, é o caminhão BESS, em que na carroceria do caminhão você tem um conjunto de 200 kWh de bateria e mais 100 kW de inversor storage, em que esse sistema ele é acoplado a determinados locais, numa falta de energia, no desligamento, ou em situações em que você necessita de um complemento de energia. Vai acontecer um evento numa praça, um local que não é tão assistido assim por energia. Então ele acaba utilizando essa energia. E essa energia ela é abastecida a partir de sobras de fontes fotovoltaicas, de plantas fotovoltaicas que estão em operação.
Então, são implementações, exemplos de implementações que só é possível por causa de IPDs, digamos assim, e que agora está começando a se tornar realidade no Brasil, em vários outros projetos, em várias outras implementações. Beleza. Mais alguém? Não? Tranquilo? Quer falar alguma coisa? Agora aí. Infelizmente eu não tive nenhuma participação direta nesse projeto de estava não chegou a participar nenhum deles, mas como a minha área é um pouco mais focada em GC, inclusive semana passada eu estava no Rio conversando com alguns clientes, a gente já vê clientes de grande porte, de grandes empresas, com interesse também, principalmente em serviços ensinados. Hoje a gente já tem algumas regras aí para ter parques híbridos, eólica e solar, né, que também já estão estudando agregar esse parque híbrido. Então, está começando a ser discutido e um pouco no papel do possível projeto da GC. Bacana, ok. Falar alguma coisa disso? Fabrício? Tudo bem? Boa tarde. A situação da nossa empresa é um pouco diferenciada. A geração solar não está um passo na preocupação nossa, vocês podem colocar na questão da segurança dos equipamentos elétricos. A gente nota que as instalações solares elétricas para escolha, elas nem sempre seguem um padrão de instalação, o que pode colocar em risco a instalação, pode colocar em risco uma situação de emergência, e pensar ter um problema um pouco maior, colocando que a produtividade nossa aqui de risco. Não tendo uma legislação bem fundamentada, as instalações elétricas não seguindo da forma como tem que ser seguidas, colocar em risco do trabalho, forte, de um mercado tão grande que tem potencial para atingir. Eu acho que no contexto global temos que nos preocupar com o passo também antes da geração. Como que estão as subestações fabricadas, como que são as redes de energia elétrica, os estudos de seletividade cada vez têm que ser mais intensificados de uma forma de engenharia mais elaborada para que não coloque o sistema em risco. Perfeito. Eu acho que esse calcanhar de Aquiles aí que o Fabrício tocou por último aqui, Fabrício, tem sempre assim uma situação que eu trago, né, e eu quero dividir com os colegas, que muitas vezes a gente vai nos eventos e leva muita tecnologia. E aí muitas vezes o integrador está com dificuldade com a primeira lei de Ohms, tensão, corrente e potência. Né, porque eu falo que uma grande tecnologia ela começa sempre do pilar, das 3 bases. E como o Fabrício falou, eu trabalhei bastante como eletricista, né, em 2002, então eu só sabia que tinha tensão quando pegava fogo, né? Fui um eletricista raiz mesmo, então eu conheço bem da causa. E aí depois, lógico, a gente foi estudando e foi pegando aquela teoria e aplicando na prática, né? Isso é uma realidade no Brasil, né? Eu trabalho com mais de 3 mil integradores pelo Brasil. De fato, seguir 5410, 5419, que é o primórdio, que é tudo aquilo que a gente aprendeu em eletricidade básica, ainda não é seguido. Nem pelos integradores e muito bem pela distribuidora, que não tem também uma rede de distribuição que nos dá muito critério, né? E falando de rede de subestação, até a gente, no plano da Eletrobras, a gente fez um projeto para telemedir 60 mil medidores, caiu para 20 mil devido à infraestrutura de rede de distribuição. E isso, de fato, traz muita preocupação, e eu queria falar um pouquinho dessa preocupação com a Mariana, e até com o Cauê também, e talvez com a Teresvolt, que é a questão da preparação dessa integração dos inversores, né? A gente já vem entendendo que a questão, principalmente da integração do inversor com a própria rede, já dá um pouco de complicação quando o integrador está ali, começa a ter uma sobretensão, o integrador já fala que é falha do produto, né? E de fato ali pode ser uma falha de produto, mas também pode ser uma falha da rede, uma interferência local da indústria, né? Como que você vê essa preparação dessa transformação ali da agregação dos parceiros entre inversor, BS, tudo isso que está vindo por aí? Assim, nesse meio de geração distribuída, muito isso é questão de gestão e controle. Então, não é só uma questão de hardware. Na questão de hardware, a gente preza por
para deixar o equipamento o mais pronto possível na questão de sintonia entre eles. Então, nas estações de MV, por exemplo, é apenas necessário fazer a conexão entre o cabo DC do container de baterias ao PCS e da estação MV, da saída da NMU, para o ponto de barramento do MV. Então, esse fator de não conhecer um produto que se está instalando novo, ele já é meio mitigado nessa fábrica. Quanto à gestão e quanto ao controle, aí isso aí vai em nível de controle muito maior. Porque quando a gente vai inserindo mais pontos, também depende de quão forte a rede que a gente está conectada ou como é todo o nosso sistema de controle se a gente vai off-grid. Então, tudo bem a gente usar um armazenamento, um gerador a diesel, um diesel fotovoltaico, uma turbina eólica, mas quando é que cada um está entrando e quem é que está controlando isso? Eu acho que vai ser a peça-chave, porque você gerenciar de qualquer fonte em qualquer fonte. Acho que vai muito visual ao mapa. Perfeito. Excelente tema. Acho que até a gente conversou no painel sobre a questão da educação, né? Compartilhar informação, capacitar os instaladores. Na área de GC eu vejo que a engenharia ela é um pouco mais robusta, né? Normalmente os EPCistas, embora ainda se tenha muita dúvida de que tipo de aplicação, que tipo de produto eu preciso, também em GC, mas acaba sendo uma engenharia um pouco mais definida. Já em GD, eu acho que ainda a gente tem muito que investir realmente. Isso é mais de caráter informativo, entendeu? Sim? Trabalhei muito tempo em service e realmente a gente recebia ligações assim. Você girou a chave CC? São coisas que, por mais que tenha web, por mais que tenha vídeos, manuais detalhados, a gente não tem. Então, como que a gente consegue atingir realmente os instaladores e conseguir disseminar o máximo de conhecimento possível? Isso vai ajudar muito os fabricantes, evitar muitos possíveis incidentes, né? Aliviar acertos, carregados, podem ser facilmente controlados. Isso é importante para os fabricantes terem em mente tanto para o Perfeito. Mais algum comentário, Marco? Boa tarde a todos. No nosso caso aqui da Tesvolt, nós ainda não temos uma quantidade de projetos tão grandes para a gente conseguir aferir se porventura existe realmente, pelo menos com os nossos produtos, tanta dúvida assim. O ponto que nós temos aí desenvolvido, quando nós deparamos com oportunidades de projeto, desenvolvimento de soluções, quer sejam conectadas à rede ou não, existe uma dúvida ainda muito grande dos integradores quando nós temos um sistema ABS ou quando nós temos um sistema híbrido. Então, existe sempre essa dúvida, né? Como que vai ser feito o controle de quando que eu vou carregar, com que velocidade eu vou carregar. Então, até comentei um pouco mais cedo hoje com algumas pessoas que algumas questões básicas, quando nós falamos de BES, por exemplo, taxa de velocidade de carregamento e descarregamento, isso é muito importante. Então, principalmente quando nós temos uma solução off-grid, em média no Brasil nós podemos considerar aí 5 horas e meia de geração elétrica através da energia fotovoltaica, nós temos que entender se a quantidade que eu tenho, quantidade de energia que eu tenho que armazenar no banco de baterias é suficiente, o que está sendo gerado é suficiente para, além de carregar as baterias, gerar energia para o sistema na velocidade que eu preciso. Porque talvez eu precisaria de 7, 8 horas de geração solar para carregar a quantidade de energia que ele pensa em utilizar depois. Então, conceitos básicos ainda, né, de como fazer um dimensionamento do sistema, a gente se depara no dia a dia. Eu acho que é um tema muito importante, nós temos que estar realmente mais próximos dos nossos parceiros. O Peter comentou um pouco mais cedo hoje, a Tesvolt especificamente, ela tem uma academia, a gente consegue ali ter formações dos nossos produtos, mas também uma formação bastante abrangente, genérica, básica do conceito, o que é, a gente falou hoje aqui de SOC,
SOH, enfim, algumas sopinhas de letra que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas que são fundamentais para um dimensionamento minimamente correto ou que nós recebamos essas informações. Só fazendo um parêntese, muitas vezes eu peço para o pessoal, bom, me envia qual que é o perfil de carga que você vai precisar ter dos seus consumidores. E o pessoal, pô, mas o que você está pedindo? Que é perfil de carga? Cuidado, senão chega o perfil mesmo lá de alumínio. Mas é exatamente isso. A pergunta, bom, tá bom, mas você vai difícil, né? Instalado. Qual que é a taxa? Qualquer projeto que a gente faça dentro de indústria, a gente tem um fator de simultaneidade. Então, você vai utilizar isso tudo realmente, 100% dessa carga instalada, quando você precisa. A gente fala muito de preço. E essa pergunta vem justamente para tentar ajudar. Se eu dimensiono um sistema para 100% do que ele tem instalado, provavelmente eu estou superdimensionando o sistema. E de repente fica inadequado financeiramente para a solução que eu preciso. Então, acho que é realmente uma questão próximos como fabricantes, né, de termos essa responsabilidade de construir, de ajudar a criar essa consciência, a criar esse conhecimento para o segmento como um todo, principalmente para o cliente final. Perfeito, perfeito. Só gostaria de complementar, na visão dos sistemas com bateria acoplado à rede, hoje em dia, para plantas de pequeno porte e médio porte, as dúvidas dos integradores são muito grandes, porque nós estamos falando de uma turma que trabalha com geração distribuída e acaba que a formação desse pessoal ainda não é adequada. Diversas vezes nós recebemos informações, falando assim, olha, eu quero um sistema para eu ficar totalmente desligado da rede elétrica. Ou se não, tem a capacidade de acabar por 2 dias a luz, eu esteja continuamente funcionando. Quando eu ver a quantidade de bateria, a gente pula fora. Tá caro. Mesmo vindo para o projeto, como 200 famílias, o pessoal estava querendo uma carga de 30 para não um dia inteiro, 2 dias, de produção fotovoltaica. E nesse perfil, o dimensionamento das baterias dos sistemas começa a ficar muito grande. E quando você tem, ao mesmo tempo, o sistema conectado à rede elétrica, nós temos outras questões que todo sistema de rede elétrica ele foi dimensionado para determinadas características e que isso acaba quando você começa com a entrada maciça, igual nós estamos hoje, de energia intermitente e com reversões de fontes de energia, ou seja, o que você só consumia, agora você está exportando energia, exportando grandes quantidades. Então está tendo perfis de tensões muito distantes, muito diferentes. E isso tem provocado vários problemas aos fabricantes de inversores e integradores. Isso daí é algo comum que estamos resolvendo por várias questões, com geração de reativos, absorção de tensões, etc. E isso muitas vezes é feito de maneira automática nos inversores, nos equipamentos, mas a cultura, o conhecimento para se dimensionar isso ainda está muito distante da turma do GD. Quando nós entramos no GC, já é um universo totalmente diferente, que você vai estar absorvendo energia, conservando energia de uma planta que está constantemente conectada à rede. Sim, o projeto já é focado naquela característica. E no GC, os objetivos são distintos. São controle de frequência, são absorver uma quantidade de energia que não poderia ser exportada. Então, digamos assim, no GC o mercado é muito mais maduro, muito mais proeminente. E a solicitação e exigência do BES no GC está muito mais focada na questão de regulamentação, da necessidade realmente de ter armazenamento de energia para você fazer um despacho em medida de emergência, do que, na verdade, você ter a necessidade de colocar um sistema. Hoje em dia,
existem várias plantas que o grupo Ingeteam realizou, em que você tem controle de rampa de subida da geração e rampa de caimento. Então, quando você tem uma planta fotovoltaica, você tem velocidades muito grandes de decaimento, se você está num local que possui uma rede fraca, como uma ilha ou um lugar afastado, isso daí vai provocar um distúrbio de tensão muito forte, vai provocar uma queda de energia. E as soluções adotadas com sistemas BESS estabilizam isso daí. E isso se tornou obrigatório em várias localidades distintas. Perfeito. Aproveitando, eu vou tocar no que os colegas comentaram, assim, né, o problema do controle, né? Vale muito a pena depois vocês procurarem o projeto Symphony lá da Austrália, e é o surgimento dos sistemas DRMs, Distribution Energy Resource Management, que ocorre uma orquestração desses recursos energéticos distribuídos. Então, justamente, tem um relatório muito interessante da Austrália que comenta os dois primeiros anos dos projetos, citando essas questões de padronização, né, da capacitação, e o que eu sinto falta, então, quando li, assim, tem a importância de ter algo de cima para baixo. Então, poderia ter um projeto estratégico de P&D da ANEEL, como já teve no passado, voltado para isso, né, específico, e ter campanhas de divulgação, campanhas de treinamento, justamente para testar essas funcionalidades, que hoje as iniciativas elas estão dispersas, né? Mais algum comentário? Tranquilo? Bacana. Eu acredito que o grande... Eu acho que eu falei que eu tatuei bastante no GD, né? Então eu passei por essa dor desses meninos, né? Inclusive, quando eu comecei com o Bela Eletrotec, eu instalei o primeiro IGTA no Mato Grosso, 2014, né? Então, mas era só ligar, né? Tensão em corrente, estava tudo certo. Na época, na verdade, a gente só conhece tensão, tá? Só para vocês entenderem, eletricista só conhece volt, voltagem. Ampere e potência nós discriminava, depois a gente vai aprendendo. Mas de fato a comunicação, até porque eu entendo, pegando o gancho do Marcos e desse aí, a comunicação ela é complexa porque a comunicação ela não é entendível, né? A comunicação do GD, nós estamos lidando mais com integradores ali que talvez vêm de outro ramo e o mercado é aberto a todos. Eu sou a favor de termos um pouco de paciência e qualificar, né? Eu não sou muito a favor do solar depressão, tá, gente? Para mim tem que mostrar coisa boa. Se está fazendo ruim, vamos lá consertar e ajudar o povo, né? Então a gente tem essa pegada de treinamento, porque a base ela é constituída de muitos integradores que veio de outros setores, né? Administrador, talvez algum ali que mexia com ar-condicionado, ou trabalhava com cerca elétrica, enfim, várias situações que o cara abre um CNPJ, coloca um KNAI de instalações elétricas e ali ele já é um integrador solar fotovoltaico. E realmente isso subiu, né? Antigamente eu lembro que a gente trabalhava com os integradores e aí a gente pedia kit de 10 kW pico, 20 kW pico, era um absurdo. Já. Hoje em dia o integrador chega em mim e fala assim, tem 1 mega para ligar ali, eu vendi 1 mega, 2 mega, com a simplicidade de como tivesse vendido um kit, né? E aí vem subestação, vem toda aquela parte de estudo de seletividade, curto-circuito, e isso realmente preocupa muito, né? Não está escutando? Agora voltou, né? Então isso preocupa muito, né? A situação. Mas voltando... Agora tem Deus falando aqui. Agora parou. Aí quietou. Né? Então, e recentemente nessas mudanças, né, não só dessa transição energética que aconteceu muito rápido, a gente pegar a 482, 687, está acontecendo de forma muito rápida. Eu acho que, e eu tenho visto todos os fabricantes, participei um pouco do projeto da Howell com a carreta solar, dando treinamento para eletricista lá no começo, né? Participei com o Ingeteam também. Eu acho que tudo é válido, todo fabricante que traz conhecimento, a gente tenta passar com a comunicação mais seletiva para eles, né? Então pega esse perfil dessa comunicação muito técnica e transformar numa linguagem mais coloquial ali na ponta, né? E olhando essa transição, eu gostaria de falar com um pouco o Fabrício. Fabrício, você tinha falado um pouco da questão da transmissão, né? E eu reparei bastante, eu queria que você pudesse ajudar também, e aí eu vou partir para o GC, no GD eu controlo, agora eu vou subir um pouquinho. Eu estudei recentemente que foi inaugurado no Arizona, né, ali um conjunto, uma subestação com BS, para controlar a questão de frequência, né, porque ficou muito caro as redes de transmissão. E ali nos Estados Unidos eles fizeram essa solução não só para diminuir aquele custo daquela situação, para trazer a transmissão, mas também para fazer esse controle aí. Queria que abordasse mais um pouquinho as oportunidades que tem nisso no Brasil, na parte de transmissão, como seria ou como está
rodando isso? Ou qual que é a necessidade maior? É no controle de frequência? E como que é esse controle de frequência, esse ajuste? Porque quando eu falo de controle de frequência para mim no GD, eu estou pensando em 60 Hz, está de 50, eu vou controlar para 60. Então, uma explanaçãozinha sobre isso, se vocês puderem, que é uma integração interessante que a gente tem aí também. Bom, você já vai um pouquinho mais além da nossa área de atuação, uma área um pouco mais específica. Eu posso falar para vocês, por exemplo, a gente nota que há investimento em linhas de transmissão, que é um ponto, né? Mas a preocupação nossa está numa coisa um pouco mais simples. Onde está? Voltando a falar da segurança. A gente vê muita variação de tensão nos equipamentos, a gente vê muita falha de dimensionamento, por isso que eu foco na questão do estudo de seletividade, na aplicação correta de para-raio, seja qual for, se for classe 2, classe 1. E o que a gente nota ultimamente está sendo aplicado gerações fotovoltaicas é a não troca do PP do grupo de ligação 2 para o grupo de ligação 3. Isso tem causado muitas paradas em fábricas, muitos danos em quadros elétricos e é algo que na hora da aplicação, se não for tomada a devida atenção, vai trazer um grande problema, né? Essa questão da frequência eu vou deixar um pouco para os colegas aí, eu também. Tá certo. Agradeço, Fabrício. Deixa eu comentar um pouco que até alguns anos atrás as aplicações de BESS estavam muito focadas a estudos de PIDs, a coisas coloquiais e regionais. E hoje em dia as aplicações de BESS que nós estamos aplicando pelo mundo, principalmente estão ligadas à regulação de frequência, à estabilização da rede. Bom, um conceito básico que se tem numa rede de distribuição, apesar de nós não percebermos, mas ela constantemente vai variando a frequência em volta de 60 Hz. Quando o consumo reduz, a frequência ela tende a subir, porque a geração é maior do que o consumo, então isso daí vai aumentando. Isso daí automaticamente, os geradores, eles percebem isso e reduzem a geração para se adequar àquela quantidade de consumo. Sempre consumo é igual a geração. Essa é a equação básica do sistema elétrico. E a regulação disso tudo é um algoritmo bastante complexo que a ONS constantemente está trabalhando nisso. Ao mesmo tempo, a ONS, quando tem desvios muito fortes, muito pesados, ela tem duas alternativas. Ou ela vai com alguma fonte que consegue parar rapidamente ou injetar potência rapidamente, ou ela provoca desligamentos seletivos. E por incrível que pareça, todo dia tem desligamento seletivo no Brasil. Apesar de serem localizados em áreas remotas, etc., todo mundo sempre se tem uma seleção para você adequar a geração igual à carga. Porque, digamos assim, que é muito difícil você regular com a inércia, com a velocidade de todo o sistema. E a questão que está se tendo agora é que com as fontes intermitentes, essas variações estão se tornando cada vez mais rápidas. E o sistema está com uma dificuldade muito grande de estabilizar. Então, nós temos algumas aplicações na Inglaterra, por exemplo, que utilizamos ultracapacitores para fazer despachos rápidos de energia para estabilizar sistemas. Nós temos, nos Estados Unidos, praticamente todas as plantas na Califórnia e no sul dos Estados Unidos, na região do Texas, aquela região, todas as plantas nossas têm essa característica de parte da potência que se pode demandar, você tem um sistema de armazenamento para você poder despachar e estabilizar a geração e a frequência do sistema. Então, isso em GC é a próxima fronteira que alguns países que têm uma base inserida muito forte de fonte intermitente já estão enfrentando. E no Brasil, devido à nossa base ser fontes hidrelétricas de grande porte, ainda não estamos enfrentando, mas pode ser que daqui a alguns anos nós vamos enfrentar. Na Austrália, que é o caso citado, o grupo Ingeteam tem mais de 3 gigas instalados, e lá, numa planta de geração centralizada, o sistema, ele não é o operador, não é o dono da usina que controla. Na verdade, o operador do sistema já comunica diretamente e já controla a geração, a capacidade de reativo, tudo de maneira automática. E se aquilo lá dali não for obedecido, à risca, a planta simplesmente é desligada.
Aqui no Brasil, nós ainda estamos nos controles em que o operador liga para o operador da planta para ele fazer as regulações e os limites de controle. Mas isso existe uma tendência muito grande devido às dificuldades que estão entrando cada vez mais presentes devido à forte penetração das fontes intermitentes que nós estamos tendo aqui. E o papel do BES, como cresceu no mercado norte-americano e como está sendo inserido no mercado australiano, também existe uma tendência que no futuro, no Brasil, isso daí também tem uma característica complementar também. Perfeito. Fala? Falando sobre a questão do Arizona, do projeto que trouxe, não só ele, como diversos projetos nos Estados Unidos são utilizados para essa questão de regulação de frequência. E, além de tudo, é um serviço faturado para eles. Então, isso ajudou muito em países europeus e nos Estados Unidos também a elevar a aquisição de sistemas de armazenamento, tanto comercialmente, não só mais como P&D. E isso foi o que colocou ele no mercado. Aí, trazendo aqui um outro painel que teve uma pergunta que foi como está a tendência em questão de horas. Nos anos passados, começou-se com armazenamentos de 3 a 4 horas, e aí foi tendendo a chegar a um sistema de 1 hora para aplicações de potência, em que seriam regulação de frequência, regulação de tensão, coisas muito bruscas e muito rápidas, e até sistemas menores que 1 hora. No entanto, o que foi visto é que o sistema de armazenamento ele é como um coringa do sistema elétrico. Então, eu tendo mais energia, eu posso usar ele para outras aplicações também. E vendo no lado de transmissão, eu acredito que, como a regulação de frequência não é remunerada no Brasil, devido a esse ponto da inércia ser tão alta, e realmente não é uma coisa que, de forma geral, precise, olhando sim como um todo, só em casos muito específicos de penetrações muito altas, em locais muito distantes, um fator que entra muito, que muitas pesquisas da EPE já falou, é que a expansão das linhas de transmissão é um custo muito elevado para cargas que têm previsão de chegar naquela necessidade em 10 anos. E 10 anos a gente pode ter como vida útil um sistema de armazenamento e usar ele como uma ferramenta para que a gente não precise fazer esse investimento. A gente coloca o armazenamento perto da carga, a distribuidora vai ter essa flexibilidade para poder acumular esse investimento ou arrumar esse investimento para quando a carga realmente necessitar dessa extensão incompleta, porque também não vale a pena a gente expandir 10% e não 50%. E aí o armazenamento, eu acredito que no Brasil, nessa área de distribuição e transmissão, vai entrar bem mais rápido nessa parte de capacidade e depois, consequentemente, na parte de regulação de frequência. E aí, falando sobre GC, eu acredito que daí já vai ser junto com a planta, com requisitos postos pela ANEEL, provavelmente, por leilões, de que a planta não pode injetar esse distúrbio e não a transmissora ter que corrigir isso para ela. Perfeito. Entendi. Perfeito, perfeito. Eu vou dar oportunidade aqui, acho que agora tá escutando a gente, Vitor Goulart, da Micropower, e Juscelino Azevedo. Opa, beleza, agora vai. Então, bom, boa tarde, Vitor e Juscelino. A gente está aqui, né, debatendo o painel, né, o tema do nosso painel é desafios operacionais na integração de BS no setor elétrico. A gente estava aqui num tema aqui já tentando tirar um pouco mais de informações dos colegas da questão da integração, né, da solução BS, seja ele no sistema interligado ou no sistema off-grid. E aí eu vou dar a palavra para você, Vitor, e depois o Juscelino pode entrar também logo em seguida. A visão de vocês sobre essa questão, quais são os principais aí, os tendões de Aquiles, o que mais pega aí, o que vocês estão entendendo dessa questão de interligação com o sistema? Qual que é a maior dificuldade? Seja ela tributária, seja ela técnica, seja ela regulamentadora, puderem compartilhar conosco. Bom. Beleza.
Que a gente tem um pouco mais de controle, mas que ainda assim acabam travando um pouco, provavelmente já falaram bastante da questão tributária, né? É possível contornar, mas ainda tem muita incerteza por a tecnologia ser muito nova, a Receita entender as coisas de um jeito, o pessoal do setor está brigando aí por questões de mudança na regulação, mas também tem opiniões diferentes, né? Obviamente, quem importa vai falar de um jeito, o pessoal ali da Mora, da Sangra ou da Huawei vai olhar de outra, talvez, porque às vezes está desenvolvendo alguma coisa aqui, e tudo isso, claro, a gente tem que convergir para desenvolver o mercado, mas são coisas que acabam afetando todo mundo. A questão regulatória, né, desde lá da remuneração, que é o que eu vi que o pessoal estava falando ali, a falta, na verdade, de remuneração por muitos serviços, acho que acaba pegando muito em desenvolver em larga escala esses projetos. A gente vê alguma evolução nas discussões, nas tomadas de subsídio, mas também ainda um pouco tímido, um pouco atrás, né, do que a gente vê no mundo, aí, da velocidade que está acontecendo. E outras coisas que já estão cada vez ficando mais comuns, como, por exemplo, quando a gente vai instalar um sistema, parecer de acesso, a concessionária ainda acha uma coisa muito nova, que é muita informação, às vezes não sabe como julgar um projeto, uma proteção, alguma coisa. Lá nos primeiros cases que a gente trouxe, como é que eu falo, lá em 2018, a gente enfrentou muito nessa questão, por exemplo, lá em São Paulo, a instalação do primeiro sistema de armazenamento, precisamos escrever toda, junto da concessionária, toda a parte técnica para colocar esse sistema em funcionamento, aprovar isso junto, essa conexão. Então, acho que é uma coisa que já está caminhando um pouco mais. E o último ponto que eu traria aqui, como uma dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia, está relacionado à mão de obra e operação e manutenção. Por ainda ser uma tecnologia muito nova, a gente, claro, aprendeu muita coisa com o solar, é muito de lá que a gente tira essa mão de obra, a gente tem um pouco de dificuldade de achar esse instalador, esse operador, o cara que vai fazer a manutenção, então isso acaba encarecendo o projeto. Ali. É internet, só pode. Só tá caindo na hora. Que horas que vamos Ah, a gente terminar às 6 horas. Você encerra aqui o último ano? Não, a gente pode deixar um pouquinho mais. Todo mundo, né? A gente não controla o dólar, a commodity, tudo isso. Eu acho que são os principais pontos que eu queria trazer. Juscelino, se puder participar. Boa tarde, pessoal. Cumprimentando a todos também aí. Estava junto com o Vitor aqui numa sala ao lado, aguardando aí a conexão com vocês todos. Prazer estar aqui mais uma vez conversando com esse público aqui do Storage Brasil. Bom, eu acho que a gente perdeu realmente a grande parte da conversa com vocês, mas destacando alguns pontos aqui, complementando o que o Vitor falou aí. Obviamente a regulação deve ter sido bem abordado aí, né, que vem aí leilão de reserva de capacidade, uma batalha, vem alguns pontos aí, como a Mariana também citou aí, de regular na geração, né, como foi feito na China, por exemplo, né, que você tem que ter armazenamento lá para poder dar mais qualidade no despacho de energia de parques eólicos e solares. Que aqui cada realidade é diferente, né? Ela tem uma geração no norte, a carga mais no sul, tem mais recarga de veículo elétrico, que é um pouco diferente, mas vale também. Mas outro ponto que eu ia chamar, além do imposto, que imagino que deve ter sido bastante discutido aí, é a questão dos subsídios também, que a gente tem no Mercado Livre, né? Que a gente tem em algumas outras, tem muito subsídio que termina prejudicando a entrada do armazenamento, como a gente está vendo agora, por exemplo, reduzindo aí o ticket para você entrar no Mercado Livre, né, a tendência de abertura do mercado, que é salutar, mas você tendo aí 50% de desconto na Tuesday, dificulta bastante e você deixa de ter a hora sazonalidade com aquele sinal tarifário que vai fazer com que você, o consumidor ele regule seu consumo, como faz tradicionalmente com óleo, com gerador a diesel, e agora modernamente com armazenamento fotovoltaico, né, como a gente tem feito por aí.
o subsídio que termina pagando são os outros consumidores, né? No Mercado Livre, acho que isso está começando a discussão, mas a vontade política da abertura do mercado e das empresas é bastante forte em relação a isso, então é um movimento um pouco lento, mas esse subsídio ele tende, já está sendo discutido há um bom tempo, né? Tende a ir reduzindo aí para que as soluções compitam aí entre si para quem possa dar a melhor solução, o melhor custo-benefício. Um outro problema, né, além do que foi citado em relação aos componentes do supply chain, né, a Moura é uma empresa bem verticalizada em relação a isso, né, a gente tem a metalúrgica aqui, que fabrica as células, a gente recicla a bateria, então, assim, mais focado no chumbo, carbono, né, no lítio, destinação adequada. A Moura está duplicando, inclusive, sua capacidade aí de reciclagem, já tem a maior recicladora de bateria da América do Sul e vai dobrar essa capacidade nos próximos anos, já está em obras. Então, isso tudo para dizer o seguinte, que a gente tem uma solução mais utilizada no mundo, né, que é do lítio, nas suas diversas variações, e tem também a solução de chumbo carbono, que é uma alternativa em que você foge um pouco desse receio de dependência das commodities relacionadas ao lítio, da logística, e que você tem uma certa segurança, uma certa previsibilidade em relação a isso, porque já que uma bateria vira uma bateria nova, né? Você recicla tudo, plástico, aço, chumbo, tudo, e vira uma nova. A bateria também está chegando a uma ciclabilidade bastante elevada, né? Hoje, a 4.000 ciclos, chega a bateria de chumbo carbono, com 80% de profundidade de carga, então já fica mais próximo aí do que o lítio consegue oferecer em termos de ciclabilidade, né? Obviamente que, como foi ressaltado, tem aplicações de alta potência em que o lítio vai ser, obviamente, a solução mais indicada. Mas concordo também em relação ao mercado, né? A gente que está no fronte de batalha, a gente tem visto que o desconhecimento do pessoal, né? O que o solar sofreu há 10 anos atrás, a gente sofre hoje, né? De conhecimento de mercado, o Vitor comentou da mão de obra, né? Que é preciso fomentar isso e desenvolver, e alguns projetos de desenvolvimento já estão formando pessoas, profissionais em relação a isso, né? Pesquisadores que são envolvidos nos projetos de P&Ds, a gente participa de alguns deles também. Então, isso é importante, mas essa barreira cada vez acho que vai sendo, com o tempo, resolvida aí, em função do diálogo, até do contato mesmo das empresas com os clientes, que vão entendendo um pouco o conceito, né? E vai reduzindo e deixar da forma mais simples possível para que isso possa acontecer de forma mais rápida. Acho que era esse ponto que eu queria acrescentar. A questão dos subsídios que precisam ser melhor revistos. A gente não tem target como tem em alguns outros países, né? A gente tem uma benesse aqui de ter bastante hidrelétrica, bastante máquina rotativa, com bastante inércia na rede, mas a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, com vários problemas regionais, e que a bateria pode ajudar e muito esse tipo de problema, como está sendo o caso ali de subestação da linha de transmissão, como é o caso ali da região do Matopiba também, né, que tem previsto até investimentos agora, mas é um país que tem bastante problema também na qualidade de infraestrutura. As microrredes com armazenamento podem suportar isso muito bem, assim como a gente fez lá no norte, hibridizando a usina diesel, né, pela primeira vez aí, estamos hibridizando do leilão isolado. Então, assim, tem muito a acrescentar, e acho que precisa, aos pouquinhos, com o diálogo, com encontros como esse, e com o diálogo com os agentes do setor elétrico, a gente vai conseguindo vencer essas barreiras aí, e está sendo feito um trabalho muito forte também por parte da Moura em relação a isso. Bom, perfeito. Obrigado, Celina. A gente vai estar com o nosso tempo ali quase finalizando. Não sei se alguém tem alguma pergunta. O pessoal está bem acanhado aqui, né? Então eu vou fechar com minha pergunta, então, né? Já que não tem. Eu acredito que acho que a gente abordou aqui quase tudo aquilo que a gente, né, que trouxe, pelo menos que eu acho interessante, e que pena que a gente tem pouco integrador. Talvez, tomara que online tenha mais, né? Para a gente entender um pouco mais desse mercado e saber dessa situação. Para mim, um grande problema dos desafios operacional é a comunicação. Nesse momento é a comunicação, essa comunicação que a gente vai ter que entender ela, porque até mesmo antes de realizar a mão de obra com o eletricista ou com o integrador na base, uma das situações que eu mais sofri quando eu passei da parte técnica era como vender isso.
Eu sabia que o meu cliente tinha necessidade, mas eu não sabia transmitir isso para ele. E eu sinto no mercado hoje que a gente tem muita solução, né? A gente tem muita solução e a gente também tem muito cliente necessitando dessa solução. E aí eu até pegando um pouquinho do Vitor, igual o Vitor falou, o pessoal fala muito de concessionária, de interligação, de lei, de 14300, mas a gente entende que a concessionária local é o melhor caminho de reduzir esse tempo. Trabalhei quase 10 anos dentro de concessionária de energia, na Eletrobras e nas outras prestando trabalho, e a gente sabe que uma boa relação ali, a gente pode desenvolver muitos P&Ds, né, como se diz, ali junto com a concessionária, igual o Vitor falou, eu praticamente quando eu liguei minha primeira usina, também foi dessa forma, trabalhando muito com o pessoal da própria concessionária, ali rabiscando com eles, porque é interessante para eles também. E pegando esse gancho desse mercado, né, como que vocês veem essa questão, né, não é nem como que vocês veem, eu queria só, para já cada um se despedir também, falar um pouco da empresa, como que vocês estão na questão assim, vamos colocar que o instalador, né, que os integradores já está tudo afiadinho, sabe vender o negócio, né, onde que vocês estão, como é que já tem projeto no Brasil, já tem um atendimento pré-venda, já tem um pós-venda, o produto está no Brasil ou não, lógico que a gente entende que são produtos específicos, então, mas aí fala de cada um aí, o que pode trazer, o que está acontecendo, o que está aqui no Brasil, pré-venda, pós-venda, enfim. É essa hora agora de vender o leite, o produto, né? O Vinícius, o Fabrício aqui, né, eu vou deixar para você aberto para você falar qualquer situação, né, a gente não é fabricante, pode falar qualquer tema aí. E se despedir, né, lógico. Muito obrigado a todos aí por poder participar do painel aí. Enfim, a gente tem uma empresa de 25 anos que atua no Conselho de Joinville. Nosso foco é a instalação de sistemas elétricos até 36 kV. A gente não participa do mercado de instalação solar, mas a gente tem todo o produto de apoio para poder ofertar para vocês, seja eles cabos elétricos e alumínio, o produto que a gente está lançando. E a nossa preocupação, como uma mudança de paradigma, né, por ser um produto classe 5, flexível, é fazer com que quem está comprando conosco tenha total capacidade técnica de fazer instalação. Então a gente checa o projeto junto, a gente analisa, dá a melhor solução de custo-benefício, capacita ele com softwares, com ferramentas, seja elas técnicas e catálogos ou até mesmo ferramentas de trabalho, para que no final nós possamos ir lá, fazer uma checagem e o produto mantenha performance conforme foi projetado. Porque eu acho que não é salutar para ninguém, nem para quem está comprando, nem para quem está dando, nem para quem está vendendo, você fazer uma previsão de investimento, seja ela qual for, e o produto não desempenhar a função necessária. Então, através disso aí, a empresa vem se mantendo sempre com crescimento nesses 25 anos, né, e vai ficar muito mais tempo, sempre focando no atendimento de normas técnicas, seguranças, e seja ela qual nível for, e inovação tecnológica. Isso é importante que o Fabrício falou, só relatar aqui uma dor aqui, que é tanto no GD, eu acredito que vai continuar, Fabrício, é que a nossa maior dor é a integração. É quando parte para a subestação. O integrador, muitas vezes, ele está com o cliente, mas a questão, eu falo que por muito tempo a gente separou o setor elétrico do setor solar. Não sei como, mas conseguiram, tá? Então, a hora que chega para fazer essa junção, dá um trabalho danado. Agora eu vou chamar o Fabrício aqui, que já tem a solução. Valeu, Fabrício. Bom, falando um pouco então sobre essa questão da comunicação. Eu percebo que realmente existe um hiato entre, nas discussões que nós tivemos ao longo do dia aqui hoje, as pessoas que estão aqui enxergam energia elétrica, disponibilidade de energia elétrica, realmente como sendo algo necessário, uma infraestrutura. Principalmente quando nós vamos para o segmento de GD, onde o aporte é feito principalmente pelo capital privado, isso é visto como um business, né? Então hoje, quando nós vemos uma taxa Selic alta, sempre é feita uma conta para entender onde eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu vou investir em uma infraestrutura que seja própria, que seja em benefício próprio, e aí só fazendo uma comparação, né? O Brasil ele tem N vantagens. A gente não passou por praticamente nenhuma guerra, nenhum sofrimento tão grande quanto Japão, Europa e outros países ou continentes. Mas se você viaja, por exemplo, para os Estados Unidos ou Europa, que você tem países que são menores do que o estado de São Paulo, vocês que viajam aí de avião, poxa, quantos aeroportos a gente chega aqui, que é uma pistinha, e por menor país que você vá visitar fora, você vê infraestrutura em tudo que é feito para perdurar.
Infelizmente, a gente ainda não tem uma cultura no país de que a energia elétrica deveria ser vista dessa forma. Eu tenho que fazer investimentos que sejam de qualidade, que sejam perenes, não pensando numa conta de chegada simplesmente. Então eu vejo que é um papel nosso, justamente de diminuir essa distância de interesse, talvez, com os nossos integradores, principalmente com o nosso cliente final. Existem vários ganhos, não só tangíveis, mas vários ganhos que são intangíveis, que muitas vezes a gente faz uma análise financeira de um projeto, muitas vezes eu estou fazendo um dimensionamento para um sistema de backup. Mas além do backup, ele pode utilizar o sistema para N outras aplicações que não estão sendo computadas. Então, por que não? Vamos colocar tudo na ponta do lápis, e aí fica difícil de nós também conseguirmos entregar um resultado adequado, inclusive de análise financeira, porque falta informação de realmente de onde deveria partir. Então, eu acho que é isso, né, do ponto de vista de comunicação, que eu acho que a gente realmente tem que estreitar bastante. Tem aí um espaço bastante grande a ser percorrido. Falando como Tesvolt, a Tesvolt hoje ela já está aqui na região, né? Nós temos aí um suporte técnico, temos uma área de serviço também já estabelecida com um parceiro no Brasil, não atendendo somente o Brasil, nós conseguimos atender a América Latina e Caribe. Nós temos uma política de não termos produtos aqui no Brasil. Pouco também se falou que ao longo do dia que acaba sendo uma venda mais de uma solução. E por uma questão de garantia do produto, né, as nossas baterias elas precisam pelo menos ter um ciclo de carregamento ou descarregamento no intervalo de 6 meses. Então, pensando que a bateria ou o sistema é fabricado na Europa e considerando que talvez eu tenha aí 60 dias entre transporte marítimo e uma liberação alfandegária, a gente acaba ficando com um espaço muito pequeno para garantir que aquele sistema seja instalado no intervalo de mais 4 meses. Então, por esse motivo, a gente entende não ser saudável, inclusive, ter as baterias ou ter o sistema aqui. Mas nós temos aí todos os outros equipamentos, spare parts, para que a gente possa dar suporte para as instalações, inclusive, já feitas no país. Perfeito, Marcos. Obrigado. Partindo para minhas considerações finais, como Motivos de Energia, a gente é especializado em estudar experiências internacionais e trazer para o Brasil e sugerir alterações da regulamentação. Então eu vejo que existe um grande espaço para o crescimento do BES, devido ao crescimento por quê, né? A elevada penetração das fontes intermitentes não síncronas, eólica e solar, né? Ela tem levado um despacho das hidrelétricas em modo liga-desliga e modo síncrono. Então, vai ser necessário, o nosso sistema tarifário hoje, ele não é nodal do ponto de vista da distribuição, que indica os melhores locais. Então, hoje a GD vai todo para um determinado ponto, que acontece o que o colega falou, né? Muda, às vezes, o sentido, né, das injeções, né? Isso afeta o sistema de proteção e tudo. Então, na medida que começar a discussão sobre esse sistema tarifário, e vai indicar os melhores locais para a instalação do BES, eu vejo bastante promissor isso, mas tem muito ainda para discutir. Bacana, obrigado. Gostaria de agradecer a todos que a Sungrow ela já tem soluções disponíveis para o Brasil. A gente já está aberto para contatos e é uma empresa de 25 anos que trabalha com hardware, desde o inversor fotovoltaico, agora PCS, carregadores elétricos, conversores e até turbinas eólicas no mercado local. E a Sungrow ela sempre preza por ter uma técnica muito bem definida. A ideia é sempre conhecer o produto por inteiro e ser o mais direto possível com o nosso cliente. Então, já tem sido procurado bastante aqui no Brasil. De forma comercial, a gente não tem nenhum projeto, a gente tem um projeto de P&D já instalado. Mas o que tem sido buscado em larga escala é a nossa solução, que já é com os inversores centrais da Sungrow, tanto os inversores da linha que já está sendo comercializada
acredito que desde 2021, do 3.125 e do 6.250. E a nova linha que foi lançada esse ano, do 1.1, que já tem a opção de você fazer o acoplamento DC. Então, você já vai ter toda aquela recapturação do clipe, você não vai ter essa perda. Caso você esteja passando por uma rede que você precisa cessar a sua inserção. Então, você não vai precisar fazer aquela perda. Ou então, a solução AC, que a gente também tem ela disponível para o mercado, que aí vai de PCS de 1.2 megas e container de baterias a partir de 2.7 MW. Na verdade, 7.7 MW, podendo acoplar até 8 PCS. Obrigado, Mariana. Obrigado mesmo pela participação. Acredito que a gente sai aqui agora com muita informação. Você, não vou fechar não, ainda tem o Vitro lá ainda. O que eu posso falar da Huawei? A Huawei, no Brasil, ela já está há um pouco mais de 24 anos, né? Então, acho que isso é um ponto importante, principalmente quando a gente fala do ponto de vista operacional, né? O Brasil, vocês sabem, é um país bem complexo, se não o mais complexo no mundo, em termos fiscais, logísticos, né? Então, isso é importante. Como eu coloquei na minha apresentação, a Huawei ela traz um know-how de sistema de armazenamento já há mais de 10 anos que ela trouxe da Telecom, por ser uma empresa que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, ela tem várias patentes, isso ela consegue trazer tanto para o solar quanto também para o BES de grande porte, né? E um ponto bem legal, falando de GC, e isso também é aplicado em GD de certa forma, a gente valoriza muito a criação de um ecossistema, né? Então, a gente não quer simplesmente chegar no cliente e falar, eu quero vender esse inversor. A gente quer olhar a solução como um todo. Então, na empresa, né, nós da equipe de produto, né, a gente tem uma cobrança muito grande para criar esse environment, né, esse ecossistema. Então, a gente fala muito com empresas de módulo, com empresas de tracker, com empresas, com os EPCistas, né, com as empresas que a gente chama de Technical Advisors, que fazem os estudos, que fazem as certificações. A gente acredita que, trocando figurinha com esse público, a gente consegue trazer conhecimento para dentro de casa, para entender também, porque às vezes cada EPCista ou cada empresa de simulação de energia certificadora tem a sua filosofia. Uns usam parâmetro de MET 2%, usam 1%, outros tem uma filosofia de mais CAPEX, outro olha mais louco. Então é importante a gente entender o que cada parte, né, cada stakeholder aí do sistema como um todo enxerga, para a gente trazer isso para dentro de casa, compilar e tentar atingir o mercado de uma forma mais maleável, isso é bem legal. Acho que é isso em termos de serviço. Para a GC, a service é mais finalizada, né? A service é direto. Em GD, utiliza seus canais. A Huawei ela incentiva o próprio distribuidor a desenvolver um sistema pós-venda. Ela faz programas de certificações, ela às vezes faz treinamentos, né, mensais, para deixar realmente o pessoal bem afiado no pós-venda, né, para servir como um filtro. E o suporte logístico, eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de garantias. É um desafio muito grande. E quando a gente olha para a BES, né, já começa a surgir algumas dúvidas. Como é que a gente vai ser? Como vai ser o armazenamento da bateria, spare parts, né? Como tem que ser warehouses com controle de temperatura, né? Vou ter que recalibrar as baterias a cada quanto tempo. Então, eu lembro uma outra experiência que eu tive, onde isso nos Estados Unidos, onde o cliente queria um relatório mensal do controle de temperatura da warehouse. Sabia se não tinha sofrido certas variações, porque aquilo poderia afetar uma spare part que poderia depender do produto. Então, para o BES vai ser um grande desafio, olhando também para serviços. Bom, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Obrigado, Cauê. Obrigado mesmo, aprendo bastante. Wallace? Bom, eu gostaria de colocar, a Ingeteam ela já está há mais de 25 anos no mercado nacional, sendo que nós fomos uma das primeiras empresas a adentrar realmente no mercado nacional, produzindo os produtos aqui localmente. Por que eu estou falando disso? Porque a Ingeteam é uma empresa que ela está tanto no mercado eólico quanto no mercado fotovoltaico. Hoje nós devemos ter mais de 8 GB instalados no Brasil de energias renováveis. Então isso nos dá uma planta, uma concepção muito boa. E isso reflete em quê?
reflete em pesquisa e desenvolvimento. Hoje, inversores storage de 100 kW são pesquisados e desenvolvidos aqui no Brasil, a partir de pesquisa local, com equipe de P&D própria no Brasil e compartilhando informações com a Espanha. Então, o Centro Global de Desenvolvimento desse produto foi feito a partir do Brasil. Isso só é possível por quê? Porque a empresa produz aqui, tem incentivo do governo e reverte isso em pesquisa e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a empresa em GTA, ela é uma empresa que foca muito na continuidade do serviço e na estabilidade das ações. Então, nós temos uma área de mais de 6 mil metros quadrados de planta produtiva, assistência técnica e atendimento a todas as nossas plantas, a todos os nossos locais. Então, isso reflete num serviço que os nossos clientes acabam retornando e sempre colocando nós como uma referência, porque, na verdade, muito do conhecimento técnico do produto está no Brasil. Foi feito aqui e foi desenvolvido em conjunto aqui. Então, isso é um grande diferencial, realmente, da empresa. Obrigado, Alice, pela sua participação. Realmente, bastante informação. Vitor Gulatti, suas considerações, falar um pouco da empresa, depois o Juscelino logo em seguida, para a gente encerrar. Beleza. Aproveitar então para falar um pouquinho da Micropower e até criar uma conexão disso com os pontos que eu trouxe antes. A Micropower hoje é uma desenvolvedora de solução, né? E a gente atua não só na bateria em si, vamos dizer assim, mas toda a parte de controle, digitalização, independência energética, tudo isso leva à criação de soluções, principalmente com foco no nosso sistema de controle. Totalmente desenvolvido por nós entendemos que não adianta colocar uma bateria da marca X, um solar da marca Y, um carregador elétrico da marca Z. Então, tudo isso, a ideia é integrar e criar, como o pessoal bem falou, um ecossistema para que tudo isso opere em harmonia, com uma otimização financeira, técnica, e tudo esteja bem redondinho. Sobre as dificuldades que a gente teve, né, por a gente atuar em que deu uma travadinha. Incerteza tributária, a gente trabalha na parte de otimização, a incerteza legal, a gente está sempre contribuindo, né, nas tomadas de subsídio, com pareceres, tudo. A questão de ir para uma solução aí que seja benéfica para o setor. Então, essa é a primeira parte que a gente está sempre tentando buscar ali a otimização. Agora, os outros problemas que eu trouxe, né, a questão de parecer de acesso com concessionária, a gente sempre está junto com o pessoal para formar justamente essa ideia técnica, né, esse entendimento. Os instaladores também, muita gente vê a Micropower e lembra da Tesla. Por mais que a gente seja hoje no Brasil, que a gente chama de channel partner, né, então a gente tem toda a certificação da Tesla para instalar e operar esses ativos no Brasil, a gente é completamente agnóstico em relação a fornecedores. Então, a gente está buscando também essas certificações com outros fornecedores internacionais, justamente para trazer essa parte de mão de obra, serviço, de operação e manutenção, porque a gente entende que é outra dor, né? Não adianta a gente trazer tecnologia para cá e deixar os clientes órfãos depois de 2, 3, 5 anos. A gente vê ativos aí com durabilidade de pelo menos 15 anos, talvez até 20, né? Dependendo da aplicação. Então, a ideia é que tudo isso seja uma perspectiva de longo prazo e a gente consiga trazer soluções de longo prazo, sempre olhando para elas durante todo o percurso. E por a gente entender, né, eu falei muito sobre a questão de viabilidade financeira, também todas as dificuldades que commodity, o dólar, imposto, tudo isso gera, por a gente entender que muitos clientes terão dificuldades em estar investindo nesse tipo de tecnologia, ou até por a questão que também levantaram aqui da maturidade, né, do cliente, do mercado, de não entender o que ele está comprando, a gente também atua como desenvolvedor de solução como serviço. Hoje a gente tem 6 projetos no Brasil, estamos em fase de implementação de mais 6, né, falando só de médio e grande porte. O maior do Brasil é nosso, lá na mineradora Vale, de 10 MWh, e lá é um projeto que funciona 100% bateria como serviço. Então a Micropower fez o investimento e a Vale não precisa desembolsar um dinheiro, né, um CAPEX ali, e ela transforma esse investimento em OPEX, né, pagando mensalmente, anualmente para a gente, enquanto a gente faz toda a gestão, operação, manutenção desse ativo. Então, essa é a maneira que a Micropower encontrou, né, de
de solucionar ou pelo menos mitigar algum desses problemas que eu e meus colegas levantaram aqui, e a gente tem colhido bons frutos, temos projetos operando aí com bastante orgulho, com tecnologia também desenvolvida aqui no Brasil, não só importada, e contribuindo também para o sucesso do setor. Obrigado novamente aí, pessoal da organização, todos os meus colegas aí que falaram também, e boa noite para o pessoal. Obrigado você, Vitor. Juscelino Azevedo, Grupo Moura. Bom, pessoal, para fazer o fechamento aqui, então, queria agradecer a todos aí também, até pela paciência aí de estar esse horário aqui com a gente. Falar que a Moura talvez seja a idosa aqui, né? Tem 65 anos aqui de vida, fez hoje 65 anos de vida, inclusive. Então, a Moura é uma empresa 100% nacional, né? Que, apesar de ser nacional, está conectada com o mundo há várias décadas aí, tem parceiros fabricantes nos Estados Unidos, Europa e Ásia há bastante tempo, né? E troca bastante tecnologia, informação, às vezes sobre procedimento, fabricação, às vezes exporta, vende tecnologia também, então a Moura está bastante conectada. E a gente começou o desenvolvimento do sistema de armazenamento há 10 anos atrás, quando começou a desenvolver desde o acumulador, né, de quando é que o acumulador que pudesse ciclar mais para esse mercado, quando lá fora começou a aparecer mais na Alemanha e nos Estados Unidos, e a gente acompanhando nas feiras internacionais, e aí começamos a discutir internamente, começou o desenvolvimento até para poder depois desenvolver subsistemas e também desenvolver o próprio software também de gestão, né, para fazer a integração de todos os subsistemas que compõem e a aplicação em si, né, o algoritmo da aplicação. Então, a Moura, então, ela é bem verticalizada, ela faz desde o desenvolvimento nacional, com parceiros internacionais também, em algumas situações, fabricação, garantia, pós-venda. A Moura tem uma rede de serviços também para pós-venda. A Moura é uma empresa, por ser verticalizada e por ser uma empresa de vínculos, a Moura tem 65 anos de vida porque tem grandes vínculos, principalmente, todo mundo conhece, né, com as montadoras. Esse número está sempre aí, cada dos 10 carros na Avenida do Brasil, 8 ou 9 sai com a bateria Moura do carro, mas bateria automotiva, mas a bateria estacionária também, mercado de telecom, mercado de subestação, de uma luz para todos. A Moura vende bateria há muito tempo para lá, e de lá para cá vem sido feito um investimento no desenvolvimento dessas soluções, inclusive até chegar nessa daqui, que com baterias de lítio e de chumbo que a gente oferece ao mercado. Então, assim, a gente tem sistemas no Brasil, tem a rede de serviços no pós-venda, tem a garantia Moura também. A gente também é agnóstico no caso de tecnologia, se é chumbo ou se é lítio, o que for mais aplicado aí para a solução. Desenvolvem parcerias também com, às vezes pode ser até um concorrente nosso, mas para algum projeto pode ser parceiro. A gente tem feito algumas experiências nesse sentido, com alguns, a gente é fornecedor, a gente é bom em fabricar e fornecer solução e ter uma garantia com o nome da marca Moura por trás, que vai garantir que você não vai ficar na mão também. Então, a gente é muito forte nisso. Então, a Moura está aberta aí. Hoje em dia, cliente que tem um problema de qualidade de energia, de suprimento, que está off-grid, que está queimando diesel, que tem aquela hora de ponta altíssima ali, alguns nichos de mercado, a gente consegue também fazer uma venda ou fazer uma proposta de aluguel também, num formato até similar com o que o Vitor, até para quebrar essa barreira de mercado, né, de ter aquele aporte financeiro ali. A gente precisou também desenvolver isso internamente, mas o nosso forte aqui, o nosso foco é ser o fabricante e ajudar o negócio de todos vocês aí a prosperarem com armazenamento de energia, fornecendo a melhor solução, com a melhor qualidade e com atendimento aqui no Brasil e na América do Sul também. Então, era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer a todos aí o convite mais uma vez e a oportunidade, e qualquer coisa estamos por aqui. Obrigado. Bom, beleza, eu vou agradecer em nome do Grupo FRG aí por todos, né? Pelo menos eu saí com bastante informação, agradeço aí a cada um, a cada aprendizado. Deus abençoe a todos e vamos descansar agora, né? Obrigado, gente. Valeu.